A primeira vez que eu tive consciência que o meu terceiro olho abriu ou começou um processo de ativação mais intenso foi lá por volta dos meus 18, 20 anos. E aí eu estava deitada na minha cama. Oi, oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, sou terapeuta quântica, estou há 31 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, mediunidade, física quântica e às vezes um pouco sobre visões de psicologia também e tudo isso que envolve o mundo de espiritualidade hoje. Nesse vídeo eu quero conversar contigo e te trazer uma visão bem realista sobre o nosso chakra frontal, sobre a nossa mediunidade e sobre o que muita gente vem dizendo na internet por aí. Se vocês forem procurar, né, existem muitas ativações, meditação para abrir o terceiro olho, enfim, se você não sabe do que eu tô falando, a gente tem um sistema de muitos chakras no nosso corpo. E os principais são 7 e que estão ao longo da nossa coluna vertebral. Aqui no centro da nossa testa, no terceiro olho, que a gente chama, existe o nosso chakra frontal, que é o chakra voltado para a nossa intuição, ligado diretamente com a nossa glândula pineal. Então ele exerce uma série de influências na nossa vida, muitas delas relacionadas à mediunidade, à nossa capacidade de compreensão, de foco, de aprendizado, de raciocínio, a nossa percepção também de visão. Então tem muitas coisas que envolvem esse contexto energético, esse centro energético que traz para nós muitas funcionalidades para o nosso corpo. Os nossos chakras, todos eles precisam estar alinhados, funcionando de uma forma minimamente saudável, para que todo o nosso corpo físico, energético, sutil, funcione de uma forma adequada. Senão a gente vai começar a perceber que ou a gente está ficando muito doente ou alguma coisa não está indo bem na nossa vida. Mas tá, por que eu quero falar sobre o nosso chakra frontal? Como eu disse para vocês, ele é o centro da nossa mediunidade. É ele que regula os nossos processos intuitivos. Quando a gente está com o pensamento muito turvo, não consigo me concentrar, não consigo estudar, tenho dificuldade de aprendizado, é ali que a gente tem um desequilíbrio. Muitas vezes pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada também têm muitos desconfortos, têm dor de cabeça. Às vezes não é uma dor, mas é uma sensação de pressão na região da cabeça, principalmente aqui na frente, né, onde ele se localiza. Então tem muitos sintomas que a gente pode sentir. E aí muitas pessoas que ingressam nessa caminhada espiritual querem abrir o terceiro olho. Para quê? Para ver mais coisas, para despertar a clarividência, porque elas acham muitas vezes que abrir o terceiro olho faz parte dessa caminhada espiritual. Ah, vamos abrir, vamos ver o que tem ali que eu não estou enxergando até agora. E não é bem assim que funciona. Se a gente for pesquisar aqui no YouTube mesmo, vocês vão ver diversas meditações para abrir o terceiro olho, para ativar isso ou aquilo. E, gente, isso na prática não funciona. A gente pode ter alguma experiência extrasensorial durante uma meditação? Pode. Mas às vezes, isso que a gente busca de abrir, de ativar, de fazer isso tudo acontecer, pode ser uma coisa muito prejudicial para nós. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso corpo físico, tá? Isso é bem fácil de entender. Se eu não estiver treinando, se eu não estiver indo na academia, se eu não estiver condicionando o meu corpo e estiver sedentária em casa, comendo besteira, ou às vezes eu tenho até uma vida super saudável, mas não estou estimulando e cuidando do meu corpo físico, não estou entrando em movimento, não estou fazendo exercício, estou sedentária. Aí eu vou resolver correr uma meia maratona. Se eu quiser fazer isso, eu não vou conseguir correr nenhum quilômetro. Talvez eu até consiga correr 1 quilômetro, mas faça isso de uma forma muito, muito difícil e sofra muito, porque eu não desenvolvi aquele condicionamento, eu não estou treinando para isso. O nosso chakra frontal, o nosso terceiro olho, ele funciona da mesma forma. Às vezes você pode até abrir esse chakra, estimular um pouco essa extrasensorialidade,
mas muitas vezes você não vai conseguir enxergar ou ter contato realmente com o que está ali no plano sutil e você não está vendo com os teus olhos físicos. Abrir o terceiro olho demanda um comprometimento, demanda um estudo, demanda autoconhecimento, demanda práticas, demanda exercícios, demanda que você se dedique para aquilo. Demanda que no mínimo você busque um autoconhecimento, faça terapia, enfim. Caso contrário, a gente vai estar o tempo todo se iludindo, achando que a gente está abrindo um terceiro olho ou fazendo uma coisa X ou Y. A gente pode ter experiências sim muito positivas numa meditação, mas isso não significa que a partir de um evento de 10 minutos que eu fiz, que eu sentei, às vezes eu nem fiquei quieta o suficiente, fui lá, fiz uma meditação meia boca, não me comprometi com aquilo, não estava ali presente naquele processo. Vou lá, tenho uma experiência que é legal, é transformadora, mexe com com a minha capacidade sensitiva, sensorial, e tudo isso é possível, mas não quer dizer que eu estou em pleno desenvolvimento da minha mediunidade ou de tudo aquilo que a gente julga necessário para ter uma caminhada espiritual. A gente precisa ser muito pé no chão aqui nesse momento e perceber que a gente precisa desenvolver certas coisas, tá? E aí eu sei que talvez eu não seja um parâmetro adequado para talvez 80% das pessoas se compararem, porque eu sei que eu tenho uma mediunidade talvez um pouco mais desenvolvida ou um pouco mais intensa do que a maioria das pessoas. Não só porque eu já vim com esse potencial para cá nessa encarnação, mas porque eu desenvolvo isso ao longo de praticamente toda a minha existência aqui. Eu comecei a estudar sobre mediunidade muito nova, talvez por volta dos 8, 9 anos, porque foi uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu consigo falar um pouquinho sobre isso. Eu consigo talvez ajudar você que está aí do outro lado a perceber como é que realmente na prática isso funciona e sem ficar caindo em ilusões. A primeira vez que eu tive consciência que o meu terceiro olho abriu ou começou um processo de ativação mais intenso foi lá por volta dos meus 18, 20 anos. E aí eu estava deitada na minha cama e tinha um abajur aceso atrás de mim. E eu estava deitada de costas para esse abajur. Eu deitei na cama e comecei a ter como se fosse um processo meditativo. Comecei a pensar, entrar numa outra frequência. E tudo aquilo foi me levando para um estado de consciência diferente. E quando eu fui fazendo tudo isso, eu comecei a sentir um formigamento no meu chakra frontal. Isso já tinha acontecido muitas outras vezes. E isso é um sinal, sim, de ativação e de grande trabalho energético nessa região. E aí eu fui sentindo um formigamento muito forte, aquilo foi ficando mais e mais intenso, até que eu tive a sensação de que aquele abajur que estava atrás de mim, aquela luz que estava atrás, ela estava exatamente parada na minha frente. Sabe quando você fecha os olhos e você fecha os olhos na frente de uma lâmpada acesa? Você consegue ver que tem luz na tua frente, por mais que você tenha os olhos fechados. Era essa a sensação que eu tinha, era como se tivesse uma grande lâmpada acesa na minha frente. E esse foi o primeiro momento que eu tive talvez essa percepção de que algo realmente estava acontecendo de forma mais intensa ali. E antes disso eu já tinha tido diversas outras experiências sensitivas, sensoriais, então a gente tem que raciocinar, pensar sobre o que acontece com a gente e não cair em falácias, em ilusões que trazem para nós uma meditação, um evento, um curso de 5, 10 minutos, um dia, um final de semana, que vão fazer com que a gente desenvolva certas capacidades. A gente pode até se dar conta de que essas capacidades existem, mas isso não significa que a gente vai manter essas capacidades ativas e nem que a gente vai saber lidar com elas ao longo do processo, porque isso talvez seja o mais desafiador. É muito fácil a gente ativar certas coisas, abrir certos campos e depois, quando o bicho tá pegando, quando a gente tá tendo que lidar com tudo aquilo que a gente abriu e quis manejar e manipular, depois quando tudo está acontecendo, a gente às vezes se apavora e não sabe o que fazer, e aí a gente fica emaranhado em uma série de dificuldades
E talvez uma coisa que fosse ser muito positiva, ela acaba sendo muito negativa porque a gente não soube conduzir aquilo. Então, isso é sobre realmente autorresponsabilidade da nossa energia e da nossa espiritualidade. Espiritualidade, ela não é conveniência, como diz a Lu. Espiritualidade, ela é coerência. Então, nesse momento, o que eu deixo aqui para vocês em reflexão é isso. O quanto a gente está sendo conveniente nas nossas escolhas espirituais, simplesmente para ter experiências, e o quanto a gente está sendo coerente com aquele caminho que a gente quer traçar de real desenvolvimento e evolução. Se você chegou até aqui pela primeira vez, eu te convido a fazer parte da família do Santuário, a indicar esse vídeo para algum amigo que você sinta que precise também fazer essa reflexão, precise olhar a vida com esses olhos. Não só com os olhos físicos, nem só com o terceiro olho, mas com ambos, para a gente ter sempre um equilíbrio entre a matéria e o sutil. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se fez sentido para ti, deixa um curtir e deixa as tuas dúvidas, as tuas experiências aqui nos comentários para a gente fazer disso uma grande troca. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.